E se eu te disser que o motivo dos góticos usarem preto é um ato político? O movimento gótico se caracteriza como uma subcultura, composta por 3 pilares: a identidade coletiva, que é a necessidade de pessoas que não se encaixam no padrão social terem um espaço seguro; a expressão estética, que é a necessidade de criação de uma linguagem própria através da moda, da música e da arte, para ter uma diferenciação clara dessas pessoas para o resto da sociedade; visão de mundo, que é uma postura ideológica desse grupo contra a realidade da sociedade da época. Tudo isso se materializou no final dos anos 70 na Inglaterra. No auge do thatcherismo, houve uma crise econômica, algumas fábricas fecharam, houve desemprego, e os jovens se sentiram sem perspectiva de vida. E na moda existe um efeito chamado bubble up, é quando a tendência nasce de baixo para cima, nas camadas sociais, das ruas, da periferia, até realmente a vitrine de grandes grifes. E foi exatamente isso que aconteceu com o movimento punk. Ele virou mainstream, que é algo que ele mesmo protestava contra. Então aqueles jovens precisavam de uma nova rota de fuga, nascendo aí a subcultura gótica. Mas para bater de frente com a sociedade de um jeito novo, o gótico precisava de elementos estéticos diferentes do punk, porque mesmo nascendo dele, o gótico trocou barulho, por algo mais teatral e mais artístico. A música Stigmata Mar, lançada em 1980 pelo Bauhaus, era um grito contra o fanatismo religioso e a igreja como uma ferramenta de controle social. E, na época, era usado pelo governo para exigir obediência e conformismo, mesmo com o país em colapso. E esse pensamento anticapitalista não estava só no discurso, mas na produção, na metodologia que eles usavam para fazer as próprias roupas. Eles levaram o DIY, o upcycle e o garimpo ao extremo. Eles recriavam modelagens antigas, desfiavam os tecidos e eles elevavam o valor visual dessas peças, sobrepondo texturas como rendas, meias desfiadas, amarrações e muitos acessórios. Tudo comprando o mínimo de coisa possível pronto. Para dar vida a tudo isso, em 1982 nascia a Batcave em Londres, que era muito mais do que uma balada escura com uma estética de filme de terror. Era um clube criado para ser um espaço seguro, um ponto de encontro. É ali que a cena se tornou um movimento cultural unificado, materializando o pilar da identidade coletiva. A subcultura gótica nunca precisou de um partido para ter um posicionamento firme. A sua própria existência é um manifesto contracultural e de resistência ao conservadorismo da época. O movimento nasceu acolhendo a diversidade, usando a androginia para quebrar os papéis tradicionais de gênero e adotando a morbidade como um espelho, recusando a aceitar um falso otimismo criado pela sociedade da época que só usava roupas coloridas, com aquele visual sombrio, mostrava que o terror não estava nos cemitérios, e sim na realidade do sistema. É a moda novamente se provando uma ferramenta política.